Cresci nas terapias de viela, na raiz da favela. Melhor ser nem da tela, pra essas línguas tagarela. Que eu sou neto de Elvira, filho de Severina, cria do Zaira, rodeado de menina. No meio da neblina, os leão desce a colina. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu sou do segundo ano do ensino médio. E eu queria, entender certinho como os professores vão servir de inspiração para alguns alunos e até para alguns funcionários aqui dentro, porque agora, que nem eles falaram, a internet é uma coisa maravilhosa em alguns casos, mas na escola não está sendo legal. Eu vou falar a verdade, não está sendo legal. As plataformas estão deixando o ensino, eu acho que um pouco pior, porque os professores não estão conseguindo dar a devida aula, os alunos não estão aprendendo da forma certa e a gente não consegue formular muitos pensamentos, eu acho que por conta das plataformas, por conta também de algumas redes sociais que demonizam a nossa mente, né, por conta que o estudo ele é ruim, mas o estudo, se o professor não der a aula corretamente, porque agora o professor não está conseguindo realmente dar aula, ou por conta da pandemia, porque, como vocês falam, foi uma época que ninguém conseguiu aprender nada também, porque a gente, muita gente fez e muita gente não fez as aulas online. Só que agora, as plataformas não estão servindo de nada. É a verdade. Ninguém está aprendendo. Muita gente está deixando de fazer as plataformas. Não está aprendendo e muita gente, que nem os professores, explica o básico, explicou o básico, você vai lá no Khan, não tem aquilo que o professor explicou. Por quê? Porque o Khan, ele outra coisa, ele está pegando informações, aí tem gente que vai lá, usa da internet para poder saber o que está sendo explicado e não consegue entender também, entendeu? Eu acho que é isso. Eu não sei como os professores vão servir de inspiração agora, entendeu? Por conta das plataformas. Eu queria entender. Bom, a pergunta é bem interessante, né? A pergunta aí que reflete muito aí a realidade dos dias de hoje. Assim, a gente tem que, eu vejo da seguinte forma, né? As plataformas, elas surgem aí no contexto do século XXI, que é a era da tecnologia. Então, ela pode ser um apoio muito importante, devido à forma de utilização dessas plataformas. O que a gente não pode e que não deve acontecer é essa substituição, né? Ficar 100% na plataforma e esquecer do ser humano, esquecer ali que a educação, ela não é só a transmissão do conhecimento, né? Já dizia lá o Paulo Freire, né? Que é um educador brasileiro muito famoso, da educação bancária. Então, a nossa cabeça, o professor, ele não vai pegar o conhecimento e depositar dentro da sua cabeça. E a plataforma também não vai conseguir fazer isso. Então, esse contato do professor com o aluno, essa vivência, essa socialização que existe entre os alunos, isso é o fundamental dentro da educação. A plataforma, ela tem que servir como um apoio, como uma base. Então, a gente não pode entrar de cabeça nessa da plataforma e achar, não, agora é só a plataforma. Então, acho que precisa ter um discernimento, tanto da parte do professor quanto da parte do aluno, que aquilo é um instrumento de apoio. O que a gente pode fazer com isso? O que eu posso utilizar aquilo para benefício do aluno? Né? Na aula de tecnologia, por exemplo, aí você tem que estar dentro da plataforma porque é aula de tecnologia. Na aula de inglês, a gente tem lá uma plataforma agora de inglês que eu vejo como positivo, assim, é um apoio que a gente tem. Porque são plataformas que se a gente fosse pagar do nosso bolso por conta própria, a gente não teria condição de pagar. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento. O que é útil para mim, o que eu posso tirar proveito
e o que eu vejo que não é interessante. Então, a gente tem que ter esse cuidado assim, com as plataformas, porque ela tem um lado bom e também tem um lado ruim. O que a gente não pode é substituir uma coisa por outra. Falar, então agora é só plataforma. Aí você passa na frente da sala de aula, o aluno está copiando o slide na televisão. Então, isso não. A gente tem que saber tirar o proveito das coisas. E essa questão das plataformas é vou dizer, assunto polêmico, mas é importante a gente pensar, repensar, na verdade, essa questão das plataformas, né? Quando a gente pensa na educação em 2024, ela precisa ser conectada, né? Ela, de fato, precisa. Acho que na minha época de ensino médio, há pouco mais de 10 anos atrás, ela não era uma educação conectada e ela já precisava ser, né? Não tinha acesso à internet como a gente tem hoje, mas já precisava. E era uma coisa que a educação pecava já naquele momento. Mas é o que o João trouxe. Não dá pra gente ter uma substituição da relação humana pela relação tecnológica. Assim, a gente passa 24 horas do nosso dia conectado. A gente passa o tempo todo conectado. Dentro da escola, a gente também está se conectando em quase 100% do tempo. Eu acho que assim, na educação, a gente tem uma questão muito, muito séria. Eu não posso falar pelas outras profissões, porque eu não conheço, mas na educação a gente tem uma questão muito séria que a gente aprende a fazer as coisas conforme elas estão acontecendo. Então você falou muito bem, a pandemia foi um momento muito difícil. O professor não sabia ensinar, porque o professor não se formou para aquilo. A gente dar aula numa sala de aula é muito diferente da gente dar aula online. A gente teve dificuldade para ensinar, vocês tiveram dificuldade para aprender pelo mesmo motivo, porque vocês estavam acostumados a aprender na sala de aula. E uma outra questão, às vezes a gente nem acesso à internet não tinha. Às vezes, como é que você ia ter, sei lá, você tem 15 matérias, você tinha um celular, sinal de internet ruim, tinha que dividir o celular com o irmão, tal, uma série de coisas. Então impactou muito. A gente teve que aprender ali, na hora, com o negócio acontecendo. Com as plataformas é a mesma coisa. A gente não tem um tempo de adaptação. Ninguém chegou na gente e falou, olha, daqui a 3 anos vai vir a plataforma, viu, João? Se prepara aí. Não. A gente chegou um dia para trabalhar e falaram, tem plataforma agora. A gente na educação aprende a fazer as coisas conforme elas vão acontecendo. E essa questão do como que o professor vai servir de inspiração para o aluno nesse contexto, eu acho que parte aí de uma corresponsabilidade. Corresponsabilidade no sentido de você conseguir olhar e entender que o professor tem dificuldade de trabalhar com a plataforma, já é o primeiro passo. O João falou da questão do Paulo Freire, de não só transferir conhecimento e tudo mais. E eu vou além. Eu acho que dentro da educação, não é nem desvalorizando a gente, mas dentro da educação, o professor não é o mais importante. O mais importante do processo é o aluno. O professor é um coadjuvante disso. O protagonista da história toda é o aluno. Tudo que a gente faz dentro da escola não é pensando na gente, é pensando no melhor pro aluno. E eu acho que quando vocês, estudantes, conseguem enxergar que o professor está com dificuldade, né, por uma política pública, por uma política de governo, de Estado e tudo mais, mas ele está tentando, eu acho que a gente dá um passo por uma divisão de responsabilidade. Que a partir do momento que o estudante olha e fala, caramba, não tá legal, é o primeiro passo para a mudança. É o primeiro passo para a mudança, porque, sendo muito sincero com vocês, o professor sozinho não muda nada. Ele não tem poder algum. O professor sem o aluno, ele é um ponto nulo. Ele é um ponto nulo. Então, quando a gente enxerga no professor a dificuldade, talvez a gente não consiga enxergar ele como uma inspiração naquele momento, mas a gente consegue ter um olhar humanizado. Eu acho que isso já é um pontapé inicial. Acho que isso já é um fator importante para a mudança de alguma coisa. Como eles dois falaram, as plataformas deviam
não ser introduzida a 100%, porque pelo menos no noturno as aulas são reduzidas e o tempo de aula também, o que acaba afetando nós. Ou os professores passam a plataforma ou eles passam conteúdo, e muitos professores só tem uma aula no noturno, então dificulta mais ainda. Aí quando eles vão passar a matéria, aí o aluno fica demorando para entrar no aplicativo, na plataforma, aí a aula já vai metade, aí até conectar a internet. Então não aí o aluno também não vai querer fazer a plataforma, vai querer pegar da internet a resposta, entendeu? Então não é somente a plataforma que é ruim, é o contexto inteiro, entendeu? Aí o professor tem dificuldade de entrar também para ver, para ajudar. O aluno não quer entrar na plataforma e quando entra não quer fazer direito. Então não é só a plataforma que é ruim, é o contexto inteiro que não se agrega junto para tentar fazer o melhor. Que se fazer essa plataforma do jeito correto, se os professores conseguissem entrar e mostrar a plataforma como funciona junto com o aluno, seria mais aproveitoso do que não ter essa dificuldade nas duas partes, entendeu? Então falta também a ajuda do aluno quanto do professor para os dois entrarem em consenso para fazer de uma forma melhor, entendeu? Legal, gente. Tá muito bom isso aqui. Mas agora tem mais uma pergunta. Sabe o que acontece? A gente está avançando no horário. O que a gente poderia fazer... Faz a dela, a gente responde rapidinho. E aí depois a gente encerra e continua aqui, independente, porque para encerrar a gravação, porque está muito comprido e por causa do horário também. Tá, e bom? Aluno é prioridade. E aluno é prioridade, pode fazer a pergunta. Igual Paulo, e eu queria responder para vocês, com uma gerações diferentes, mais experientes do que a gente, que conselhos você daria para a gente, para não ser uma aplicação, e para o Paulo, que quer seguir a mesma carreira que vocês? Não, cancela essa pergunta aí. Cancela essa pergunta aí. A gente está encerrando, viu, gente? Tchau, obrigado, hein? Olha, assim, dar conselho não é uma coisa muito boa, né? A dica. Conselho, se fosse bom... Mas, enfim, assim, o que a gente costuma pensar e dizer para os alunos assim, para você sempre acreditar em você, você tem potencial, você buscar, correr atrás daquilo que você quer, daquilo que você deseja, independente aí das adversidades, do que as pessoas vão colocar você para baixo, vão falar que você não pode, que você não é capaz, que você tenha sempre a abertura para o novo, buscar o conhecimento, ser uma pessoa disponível para ouvir ideias diferentes daquelas que você tem, e sempre valorizar o ser humano e a liberdade de todos, né? Então, quando você tem assim essa humildade, quando você tem a vontade, o desejo de respeitar as pessoas, eu acho que é uma coisa muito boa, assim, que vale a pena você correr atrás daquilo que você deseja, sempre com o pé no chão e com a vontade de conseguir. É difícil pensar nisso, né? Porque agora eu vou fazer uma discursão, hein? Agora é o momento que eu já encerro também. Fazendo o discurso eu já encerro. Assim, quando a gente pensa, né, o João mais velho, eu tô jovem há um pouco mais de tempo que vocês, tá? O Pablo é a geração mais recente, assim. Acho que tem várias coisas que, quando eu paro para pensar no Danilo do ensino médio, eu acho que seria importante para o Danilo ter ouvido algumas dessas coisas, né? Primeiro, isso que o João falou, pode ser que assim, ninguém acredite em vocês. Se vocês acreditarem em vocês, já tá bom, já é o suficiente. Ninguém mais precisa acreditar. Até porque assim, quem mais sabe de mim sou eu, né? Ninguém me conhece melhor do que eu mesmo. Então, se eu acho que eu consigo, já tá bom. Ah, mas o cara lá falou pra mim que eu não vou ser nada. Problema dele. Porque eu sei que eu já sou
alguma coisa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa acreditar na gente, independente das situações mais adversas que possam acontecer, porque a gente que vive na periferia, a gente sabe que a vida não é fácil, a vida não é um morango, né, como a gente costuma dizer, a vida não é tão simples, a gente vai ter muita dificuldade, a gente vai enfrentar muito preconceito por ser de uma região periférica, por ter uma orientação sexual diferente às vezes, por ser de uma etnia diferente, por ser de uma outra religião, por exemplo, a gente vai enfrentar muito preconceito. E é assim, né? A gente não vai acabar com o preconceito do mundo, a gente não vai acabar com o racismo no mundo, pelo menos não agora, né? Eu acho que às vezes se coloca um peso na geração de vocês que não cabe, né? Eu não gostava muito quando falavam pra mim que a gente tinha que estudar porque a gente ia mudar o mundo. Não vai, é muita coisa, não é um peso justo pra vocês, né? Eu vou chegar aqui e falar, ó, é o Zaira 8 que vai mudar o mundo. É muita coisa, é um peso muito grande que a gente tem pra carregar. Se a gente quer mudar o mundo, tem um mundo só que a gente tem que mudar, o nosso. Se a gente mudar o nosso mundo, já era. Já tá feita a nossa parte, a nossa mudança, né? E aí eu acho que tem o Diego ia fazer uma pergunta, já vou te antecipar, tá? Devido o horário que a gente tem que encerrar. O Diego ia perguntar pra gente sobre a questão do sonho, né? A importância de sonhar. E assim, acho que me irrita de verdade, quando não deixam a gente sonhar. Porque todo mundo tem um sonho. Qual que é o seu sonho, Diego? Meu sonho é terminar um pós-doutorado. Um sonho. Você tá perto dele? Tô caminhando. Tá caminhando. Às vezes a gente sonha alto, às vezes a gente sonha um pouquinho mais baixo. Só que assim, não parem de sonhar. Porque se a gente não sonha, a gente não vai sair do lugar. A gente vai estagnar, a gente vai ficar parado exatamente onde a gente tá. E é aquilo, às vezes o sonho tá longe pra caramba, ó, sei lá, eu tenho o sonho de conhecer a Grécia. Talvez eu não realize. Talvez esse seja um que eu não vou realizar. Beleza, tá tudo bem. Eu tenho um outro sonho. Qual que é o seu outro sonho pra mim? Sabe o que eu queria ser? Tá preparado? Além de ser igual ao João, esse aí eu já desisti já. Tá no Instagram lá. Eu queria ser ministro da educação. Eita. Olha, Queria. Caramba. Vou conseguir? Vai. Acho que não. Acho que não. Política. Acho que tem que entrar na política e tal, aí tem uma série. Tem o caminho. Só que, ó, é um sonho alto. Ser ministro da educação, por quê? Porque eu queria mudar a educação. Eu queria trazer transformações para a educação. Isso eu não consegui fazer até hoje. Mas sempre que eu entrei em sala de aula, eu entrei para mudar alguma coisa. Eu entrei para transformar a realidade de alguém. Consegui mudar de todo mundo? Nem metade. Mas eu sei que pelo menos ali uma parcela olhou para mim e falou, pô, professor, da hora isso aí que você falou. Fez sentido para mim. Então, ó, eu moro no Zaira até hoje. Eu não sou rico, provavelmente não vou enriquecer, né? Isso aí é um objetivo que já não me cabe mais. Mas eu acho que se eu olho em retrospecto, há 20 anos atrás, parece pouco, mas eu poder vir aqui na escola, no Zaira 8, e trocar uma ideia com vocês sobre perspectiva, sobre a influência que o professor teve na minha vida, sobre as possibilidades que vocês podem ter, para mim já é o suficiente. Para mim eu já atingi um objetivo que talvez para mim era inalcançável. Então, se dá para deixar alguma coisa aqui para vocês, é sonhar e acreditar que vocês podem alcançar. Não é só os outros que podem, a gente também pode. Se os outros têm direito, a gente também tem. Acho que isso é o mais valioso. Ah, você é da quebrada, você escuta funk, você escuta rap. Beleza, tudo bem. Ah, mas o cara escuta música erudita. Parabéns pra ele também. Eu prefiro ouvir MC Lan. Eu acho mais legal. Eu acho mais divertido, né? Me agrada mais. Então, assim, não deixem que outras pessoas queiram silenciar o sonho de vocês, tá? E principalmente, não tenham vergonha do Zaira, tá? Porque existe
muita vergonha quando a gente fala que a gente vem da periferia, que a gente vem da favela, que a gente vem da quebrada. Ah, o cara chega lá com o pé sujo de barro, não sei aonde. Beleza, tudo bem. Se você nasceu no berço de ouro, parabéns pra você. Eu não nasci. Então, não tenham vergonha do lugar de onde vocês vieram, não tenham vergonha da condição de vocês. E bora pra frente, né? E ó, pro Pablo aí que vai começar, boa sorte, boa sorte. E assim, não entre achando que você vai mudar a vida de todo mundo, que você não vai. E aí você vai se frustrar nisso. Agora, o negócio é o seguinte, se um aluno pra você, pode ser 30 anos depois da sua profissão, chegar em você e falar, Pablo, valeu, hein? Você me ajudou. Já era, mano. Já pode aposentar. Porque você já cumpriu sua... Já pode, ó. Onde que eu assino a aposentadoria? Já pode, porque você já cumpriu a sua meta, né? É só pegar um gancho rapidinho, só vou citar o Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio muito bom e que me faz, assim, refletir muito ainda até hoje. Ele fala sobre a utopia, né? Aí ele vai dizer que a utopia, ela tá lá no horizonte. Aí eu caminho 10 passos, a utopia anda 20 passos. Aí eu caminho mais 20 passos e ela anda mais 40, né? Aí, por mais que a utopia tá longe, eu nunca vou deixar de caminhar. Então, é pra gente sempre caminhar em busca do nosso sonho. Por mais que vão falar, é uma utopia ser o ministro da educação. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Mas fui um bom professor. Foi ótimo, Bom né? professor. Tá bom. Já fiz mais que Não, isso. mas assim, tudo é possível, né? Desde que a gente queira, né? Desde que... Tudo bem. Pablo quer Só alinhar. pra finalizar, ter a persistência no seu sonho, né? Porque comigo, assim, quando eu falava que queria ser professor, muita gente falava pra eu sair fora, pra fazer outra área. Muitas dessas pessoas queriam que eu fizesse a área dela, entendeu? Queria que eu seguisse o sonho que ela queria ter feito na vida. Então, siga o seu sonho e não do que os outros queiram que você siga pra você. Sempre persista no que você quer, não que o dos outros queiram pra você. Do que eles queriam para ele e não conseguiram e deixam pra você. Sempre siga o que vocês queiram. Tá ótimo. Deixa eu só fazer uma propaganda minha. Eu tô saindo candidato a vereador. Mentira. Não, só queria concluir aqui, né? Que o Roberto me lembrou uma coisa muito importante. Antes do João, né? Tem o antes do João e o depois do João. Essa questão que eu falei da vergonha do Zaira, eu falo porque eu sentia. Eu tinha vergonha de ser daqui. Principalmente quando eu fui pra faculdade. Né, na faculdade era lá na Barra Funda e tal, aí você via gente de várias regiões tal, e obviamente eu era o que demorava mais pra chegar, porque eu levava 2 horas e pouco pra chegar na faculdade e tal e tudo mais. E eu até lembro um episódio que eu comentei numa outra escola. Eu comecei a faculdade à noite, depois que eu mudei pro período da manhã. E aí tava tendo eleição, eu não lembro se era eleição pra prefeito ou era eleição de presidente e tal, não vou me lembrar. E aí, a gente chegou na faculdade aquele dia tal, e era uma aula de filosofia. Acho que é por isso que eu não gosto de filosofia. O professor olhou pra gente assim e falou: quem é a pessoa que mora mais longe aqui? Aí lá vai o Danilo, né? Todo felizão, achando que eu ia ganhar um prêmio, né? Um negócio assim. Aí ele falou: você mora onde? Eu falei: eu moro em Mauá. Ele falou: quanto tempo que você demora pra chegar? Aí eu falei: umas 2 horas, tal, porque na época, hoje em dia o trem, você pega o trem aqui em Mauá e ele vai até a Barra Funda. Na época ele não ia. Tinha que parar no Brás, descer, pegar o metrô, tal, enfim. E aí, por que ele perguntou isso? Porque naquele dia, ele ia dispensar a gente da aula, acho que ele tinha um rolê pra fazer. Ele ia dispensar a gente da aula, que era pra gente ir pra casa, assistir o debate, e aí em cima do debate a gente fazia um relatório. Ele não queria aquele dia. Né? A real é que ele não tava afim aquele dia. E aí ele perguntou, né? Falou: onde você mora, tal? Quanto tempo que você demora pra chegar? Aí eu falei: olha, eu moro em Mauá, demoro 2 horas, tal. Aí ele olhou pra minha cara e falou: mas na sua casa tem TV a cores? Nossa. Aí, sabe quando você respira assim e tal? Aí eu: tem. E aí, fui embora, né? Aí você pensa, né? O cara já vem de uma situação de vulnerabilidade, já passa a vida inteira passando por N situações e chega na faculdade, né? Um lugar de pessoas teoricamente esclarecidas. Aí o cara solta uma dessa, né? E aquilo reforçava um pouco desse sentimento de vergonha que eu tinha pelo local que eu era.
E aí eu estudei, pá, me formei, uma série de questões e tal. E aí hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo essa fala dele, do quão pequeno ele era, né? Do quão pequeno o ser humano que estava por trás daquele professor ali era. Porque assim, o professor João, o professor Danilo, o futuro professor Pablo é um papel. Nós estamos encenando um papel aqui. Por trás do papel de professor tem um ser humano. A mesma coisa vocês na escola têm um papel de aluno. Por trás do aluno tem um ser humano. E aí a gente fica pensando, né, o quão pequeno é o ser humano que estava por trás daquele professor. Porque por trás daquela piada, não tinha piada. Tinha uma série de violências que ele estava praticando ali. Então quando a gente fala de piada racista, piada homofóbica, não tem piada. O que tem é uma série de violências. Uma tonelada de violências perpetuadas anos após anos. Por pessoas mais velhas, por pessoas mais novas, por pessoas vítimas da própria violência. Então é muito preocupante quando a gente pensa nisso, né? E aí, anos depois, que o Roberto me lembrou, eu transformei esse preconceito, não, essa vergonha que eu tinha do Zaira em orgulho. Em orgulho. Hoje eu faço questão de falar. Em todo lugar que eu vou, uma das primeiras coisas que eu falo é: eu sou do Jardim Zaira. Quando eu cheguei na diretoria de ensino, uma das primeiras coisas que eu falei foi: eu era aluno do Exilda. Eu estudei a minha vida inteira no Exilda porque eu moro perto do Exilda. Eu sou do Zaira. E aí, eu tenho o Zaira tatuado hoje no meu braço. Porque eu quero que as pessoas se incomodem comigo. Eu quero que as pessoas olhem e falem: caramba, por que tá um zairense aqui? Porque não vai ter só eu de zairense ali. Vai ter vários. Né? Eu posso ter sido o primeiro da família. Mas aqui já vai ter vários que vão ocupar outros lugares que também ninguém quer que a gente ocupe. E aí, ó, esse velho aqui que mudou a trajetória da minha vida. Ele mudou literalmente a trajetória da minha vida. Eu saí de um moleque sem perspectiva alguma, para um cara que hoje, eu tenho uma condição de vida que pra mim já é o suficiente. Pra mim já é o suficiente. E se não fosse o João, se não fosse o Henrique, se não fosse a professora Irene, professora Zilda, professor Gilson, até de matemática, hein? Tenho que dar os créditos. Se não fossem esses professores, eu não ia estar aqui hoje. Ah, mas eu não ia estar aqui hoje mesmo. Eu ia estar fazendo outro corre para minha vida. Talvez eu nem ia estar aqui, né? nesse plano, talvez, para contar a trajetória de vida. Então, assim, acreditem que dá para vencer. Não dá para vencer tudo. Mas para ocupar o lugar que ninguém quer que a gente ocupe, porra, daí é da hora, hein? E é da hora quando a gente chega lá e a galera fala: o que você tá aqui? Né? O que você tá fazendo aqui? Então é isso. Nossa, eu não tenho nem o que falar, gente. Infelizmente a gente tem que encerrar porque era pra gente ficar uma aula, 1 hora no máximo. Passou um pouquinho. Só um pouquinho. Um pouquinho de 1h30, vocês precisam retornar, né? Quero agradecê-las. Vocês são demais, a participação de vocês foi ótima. É por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente vive como eles passaram tão bem, né, pra gente essas informações, esse relato. É um momento diferente, né, da gente saber da história das pessoas, que elas vão se entrelaçando, né? E parabenizá-los. Parabéns, João. Você é um grande exemplo. Uma alegria para a gente poder estar trocando umas palavras com você. Pablo, você está aí fazendo sua história. Parabéns. Parabéns, Danilo, pelas palavras. Parabéns a todos. Muito obrigado. A gente fecha. Acho que vamos ter que fazer uma novela, porque o que é para ser 20 minutos, 15, 1h30, a gente vai ter que fazer várias partes. Então convido vocês a entrarem no YouTube, nas nossas redes, tá bom? Do Grêmio Estudantil, do Núcleo Pedagógico da Diretoria, que a gente em breve vai colocar lá, e vocês são os nossos atores principais, tá bom? Muito obrigado, parabéns.
Palma pra vocês, né? Eu vim do Z, do A, do IRA, todos gueto de Mauá. Orgulho de ser de lá, sou Tabaco da Peva, Delina, Santista, Canadá. Magine, Boa Vista e Pé Nova, Mauá. Salgueiro, Cruzeiro, Olinda, Bocana, Rosina, Feital e Canina. Ave Maria, Santa Maria, Silva Maria, Ana Maria, Camila, Primavera, Maringá. E L da satisfação, sou Red Lion de Mauá.